Quem é o cliente ideal com mais chance de compra? O mercado está muito bom, o mercado evoluiu, as coisas, o mundo vem mudando muito e com essa pandemia ela acelerou muitas coisas. Muita coisa está dando resultado. Quem sabe o que fazer está com bom resultado. Quem não sabe está insatisfeito. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem as suas vendas em curto prazo. Eu vou falar da diferença entre público-alvo e cliente ideal. Ou melhor, deixa eu pegar a dica aqui da Rosana. Deixa eu resumir em poucas palavras o método que eu desenvolvi e que eu treinei todas essas grandes empresas. Número 1, você tem que entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra com você. Cliente ideal é diferente de público-alvo. Público-alvo representa todas as pessoas que podem vir a comprar com você. Ok? Porém, cliente ideal representa uma fatia desse público-alvo e essa fatia ela tem muito mais chance de comprar. Esse pedaço do público-alvo, que chama-se cliente ideal, ele sabe que tem um problema, ele se sente incomodado pelo problema, ele aceita pagar o preço justo pelo problema, ele tem pressa para resolver, ele não é de pedir desconto, ele fica muito feliz, ele te indica para um monte de gente, ok? Isso quando você descobre quem é o cliente ideal, você começa a desenvolver ações para atrair esse cliente ideal com mais chance de compra. Ok? Você pode atender todo mundo que te procurar, mas quando você entende quem é o cliente ideal, que pode ser definido também como uma persona ou como avatar, que são umas outras definições, você atrai a pessoa com mais chance de compra. Então, olha lá, número 1, entender quem é o cliente ideal. Número 2, entender o que o cliente ideal quer ouvir para tomar decisão de compra. Número 3, construir uma apresentação de vendas que fale exatamente o que o cliente ideal quer ouvir de você. Além disso, aprender quais são as objeções de compra mais normais do seu cliente ideal. Você tem que descobrir pelo menos as 5 objeções de compra desses clientes. E quando entender as objeções de compra desse cliente, você vai construir toda a sua apresentação de vendas de uma forma que se encaixa no que o cliente quer ouvir. E aí, vamos lá, você entendeu quem é o cliente ideal, com mais chance de comprar com você, você entendeu o que ele quer ouvir para comprar com você, você faz a sua apresentação de vendas conectada com as necessidades dele, você elimina as objeções de compra dele e aí você gera muito valor para ele. Dessa forma, esse cliente fica muito querendo comprar com você. A grande diferença é que a maior parte dos treinamentos que existem no mercado ensinam você a vender seu produto ou seu serviço. Aí ensina script, tudo sobre o seu produto ou seu serviço. Porém, esquecem de analisar o cliente, porque o cliente não adianta nada você montar um monte de script baseado no seu produto e no seu serviço, que quando chega na frente do cliente, o cliente pergunta uma outra coisa e fudeu. Você não sabe o que falar, porque você não estava preparado para ouvir o que o cliente ia perguntar. Então, a base do meu método é entender o que o cliente quer ouvir. É você fazer toda uma apresentação de vendas baseada no que o cliente quer ouvir. E aí o cliente se conecta muito com você. Uma outra coisa muito importante, quando você entende que é o cliente ideal e você pesquisa sobre o cliente ideal, você passa a entender muito claramente quais os problemas que ele está vivenciando. E quando você entende os problemas que ele está vivenciando, você passa a... O cliente chega, ele só chega perguntando do preço, porque todo cliente pergunta do preço, porque as pessoas foram educadas assim. Há 100 anos atrás, existiam poucos concorrentes, e os concorrentes que existiam tinham produtos ou serviços muito parecidos. Então, se os produtos e serviços eram muito parecidos, o único diferencial competitivo que tinha era preço. Então, as pessoas, os nossos bisavós, os nossos avós, eles só perguntavam preço, porque preço era o único diferencial competitivo. Tinham poucas opções no mercado e todas eram muito parecidas.
Então, os nossos bisavós ensinaram os nossos avós, olha, pergunta de preço. Os nossos avós ensinaram nossos pais, olha, pergunta o preço. Os nossos pais ensinaram a gente, olha, pergunta o preço. Só que o mundo de negócios evoluiu muito com a globalização, com a internet, todo mundo conhecendo o que passa no mundo todo. As empresas se desenvolveram muito claramente, as empresas geram muito valor. Então, você pode gerar muitas vantagens em relação ao seu concorrente, mas o cliente ele só chega perguntando o preço. Eu ensino aos meus alunos, você tem que responder as primeiras perguntas do cliente com outras perguntas, porque anota uma frase aí, quem pergunta conduz a conversa. Quem pergunta direciona para onde a conversa tem que ir. Então, quando você aprende um método que você passa a responder perguntas do cliente com outras perguntas e você passa a perguntar mais ao cliente do que ele está passando naquele momento, o que seria importante para ele, quais dificuldades a situação atual dele está gerando para ele. Porém, dificuldades que você pode resolver com o seu produto ou seu serviço. Aí você faz mais perguntas, o cliente responde mais. Então, aí o cliente começa a falar mais profundamente sobre os problemas dele. Porque as primeiras respostas do cliente geralmente são mentira. Foi um aluno meu que disse para mim, eu guardei isso para o restante da vida. As primeiras respostas dos clientes são mentira, são superficiais. O cliente ele não quer se entregar totalmente no começo, ele não quer se entregar enquanto ele não confia em você. Então, quando você aprende a fazer as perguntas certas e você faz o seu cliente ideal falar dos problemas que ele está vivenciando, ele falar das dores, o que é dor? Dor é uma situação ruim, emocional ou psicológica que ele está vivenciando por causa da vida dele atual. São dores emocionais ou psicológicas que você possa resolver com o seu produto ou seu serviço. Então, dor é uma coisa ruim que ele está vivenciando agora. E medo é uma coisa ruim que pode vir a acontecer no futuro que o seu cliente ideal não quer vivenciar com ele. Ok? Então, dor é uma coisa ruim que a pessoa está vivenciando agora e ela não quer, ela quer eliminar. Medo é uma coisa ruim que ele não quer que aconteça no futuro. Então você tem que aprender que dores e medos são esses que o seu cliente ideal normalmente passa. E no começo da sua apresentação, você tem que levar o cliente a falar mais dessas dores e medos. E aí, pela sua experiência, se você segue o meu método, você já pesquisou, porque nos meus treinamentos eu ensino os alunos a ligar para os clientes que compraram e fazer uma pesquisa para descobrir quais foram os motivadores de compra. E eu ensino a ligar para as pessoas que não compraram, que você atendeu e não compraram. Porque aí você consegue pesquisar quais são os inibidores de compra, o que foi que aconteceu para ele não comprar. Quando você entende quais são os motivadores que fazem comprar e quais são os inibidores que fazem não comprar, você encaixa isso na sua apresentação de venda. E aí quando você está conversando com o cliente, você faz mais perguntas sobre os problemas do cliente. E o cliente você começa a explicar mais. Ele fala de um problema, você fala, caramba! E se você está passando por esse problema, provavelmente vai acontecer isso com você. Ok? Aí o cliente fala assim, caramba, é verdade. E quando o cliente percebe que você conhece o problema dele melhor do que ele passa a confiar em você. Porque se ele perceber que você é especialista, e quando ele percebe que você fala do problema dele de uma forma mais clara do que ele mesmo poderia falar, ele percebe que você é especialista no problema dele e dessa forma você também é especialista na solução do problema dele. E quando ele percebe que você é especialista na solução do problema dele, ele fica muito confiante, ele passa a confiar em você. E quando o seu cliente confia em você, ele percebe que você sabe muito bem do que você está falando, o seu concorrente pode ter um preço menor, o seu concorrente pode ser mais famoso, ser maior, mas não importa, ele vai querer comprar com você. Ok? O mercado está muito bom, o mercado evoluiu. As coisas, o mundo vem mudando muito. E com essa pandemia, ela acelerou muitas coisas. Muita coisa está dando resultado. Quem sabe o que fazer, está com bom resultado. Quem não sabe, está insatisfeito. Você não sabe quais são as dores do seu cliente porque você nunca nunca aprendeu. Vou dar um exemplo. Eu também não sei como falar alemão.
porque eu nunca fiz um treinamento que ensine a falar alemão. Eu também não sei pilotar helicóptero, porque eu nunca fiz um treinamento que ensina a pilotar helicóptero. Você não sabe quais são as dores, porque você nunca aprendeu um método para descobrir as dores, ok? Eu vou dar algumas dicas aqui que vai te ajudar. É muito normal isso, tá? As pessoas que não sabem falam assim, mas isso não funciona para mim o que você está falando. Eu nunca ouvi falar sobre isso, então não funciona. Falei, porra, eu vou dar um exemplo aqui que eu nem daria, não fazia parte da minha... Mas vou dar um exemplo para você aqui, olha só. Faz de conta que esse aqui é uma pizza que representa todo o conhecimento do mundo, ok? Então, olha só, vou fazer aqui um exemplo para você. Deixa eu ver se não ficou muito bem desenhado. Deixa eu fazer de novo aqui que não ficou muito bom, não. É muito normal, ó. Olha só, imagina que essa aqui é uma pizza com todo o conhecimento do mundo. Digamos que cerca de 1% do conhecimento do mundo você sabe que sabe. O que quer dizer isso? Você sabe que sabe o que você sabe. Por exemplo, eu sei que sei ajudar empresários a aumentarem as suas vendas, eu sei que sei correr, eu sei que sei ajudar, sou um bom líder, tenho um bom resultado, sou uma pessoa que eu ajudo as pessoas a conquistarem grandes resultados. Então, você sabe que sabe algumas coisas, você está presente, você está consciente do que você sabe, beleza? Digamos que 2% do conhecimento do mundo, 1% do conhecimento do mundo é uma metáfora, você está consciente que você sabe. Digamos que 2% você sabe que você não sabe. Por exemplo, eu sei que não sei falar alemão, eu sei que não sei falar chinês, eu sei que não sei pilotar helicóptero. Beleza? Porém, cerca de 97% do conhecimento, 97% do conhecimento do mundo, você não sabe que não sabe. Você não sabe que existe. Então é muito engraçado. Quando eu falo para os empresários, eu falo nas lives, eu converso e falo, gente, olha só, eu consigo ajudar você a dobrar as vendas da sua empresa em 60 dias. Quando eu falo que é possível dobrar as vendas de qualquer empresa em 60 dias, e olha que eu tenho clientes como Dell, Microsoft, Itaú, Vivo, Bradesco, Unimed, grandes empresas, eu já treinei pessoalmente mais de 60 mil pessoas, e a maior parte são donos de empresas. E aí, quando eu falo sobre isso, a gente fala, Sérgio, vou dar um exemplo para você, do Leandro, eu gosto muito desse exemplo. O Leandro, há 2 meses atrás, o irmão dele falou de mim para ele, ele foi assistir lá um vídeo meu e falou, pô, esse Dr. Venas, esse cara deve ser mais um picareta da internet. Esse Dr. Venas não é arquiteto, ele não é marceneiro, eu tenho uma marcenaria, o Leandro falando pro irmão, né? Esse cara é picareta, esse cara só quer ganhar o nosso dinheiro. Aí parou de me seguir. E ele conversou com uma amiga dele, encontrou dias depois uma amiga, e reclamou, porra, tô vendendo pouco, a pandemia tá me fudendo, tô chateado. Aí a amiga dele falou, cara, você tem que fazer um curso com o Dr. Vendas. Ele, o Dr. Vendas, eu ouvi um vídeo desse cara, esse cara é mó picareta. Aí ele falou, não é picareta não, funciona o treinamento do cara, pô. Você tem que ouvir. Você tem que prestar atenção. Assiste o cara. Aí o Leandro começou a seguir as lives. Ele começou a perceber, na opinião dele, ele contou isso numa aula, gravou um vídeo, um depoimento contando isso. Ele começou a perceber que tinha uma certa lógica o que eu falava para ele. E ele se inscreveu no meu treinamento porque eu dou garantia. Se ele assistir todas as aulas, se ele fizer todas as atividades e a venda não aumentar, ele fez o que eu orientei e a venda não aumentou, eu devolvo em dobro o que ele pagou. Eu devolvo 2 vezes, eu devolvo o que ele pagou e mais, de novo, a mesma quantidade como um pedido de desculpas. E nunca, em mais de 2.000 alunos desse treinamento, ninguém nunca pediu essa garantia, porque se assistir e botar em prática, o método funciona. Aí o Leandro falou, a última turma começou no dia 13 de julho. Aí no dia 30 de julho, ele disse pra gente numa aula ao vivo que
o meu treinamento estava errado, que eu prometia dobrar as vendas em 60 dias, porém ele triplicou, ele multiplicou por 3 vezes a venda dele em 17 dias. Então, ele foi meu aluno no dia 13 de julho ao dia 30 de julho, nos 17 primeiros dias do treinamento, ele vendeu 3 vezes o que ele vendeu em junho. E aí ele falou, pô, cara, foi mal ter te chamado de picareta, foi mal ter te chamado de 7-1, porque eu não acreditei que funcionava, entendeu? Porque as pessoas não entendem. Então, por quê? As pessoas duvidam, é porque você não sabe qual é o método, você não sabe como é possível. Tá que nem o Fábio está aqui também. O Fábio Cândido está aqui, olha, pelo contrário, parece mentira. O Fábio Cândido é meu aluno também. Cabeça Branca tem, acho que é 67 anos, né, Fábio? Qual a sua idade? Tem mais de 60 anos, é corretor de imóveis, começou a assistir a live, começou a ter uns entendimentos legais, começou a botar em prática, começou a ajudar ele. E o Fábio estava, acho que desde fevereiro, né, a última venda foi em fevereiro, ele estava março, abril, maio, junho, 4 meses sem vender imóvel. E aí fez o meu treinamento. E no primeiro mês, no vídeo que ele gravou, os meus alunos gravam, quem diz que tem resultado, eu peço para a minha equipe de jornalismo ligar e entrevistar para a gente divulgar. O Fábio disse que tinha triplicado a venda, mas triplicado não, ele tinha quadriplicado as vendas. Ele foi o primeiro corretor, primeiro lugar da Patrimóvel aqui no Rio de Janeiro, no período de quarentena. Ele multiplicou por 4 vezes. Então, o resultado funciona quando você aprende o método certo. Então, tem gente que estranha. Como é que eu vou fazer? Isso eu nunca ouvi falar. Se eu nunca ouvi falar, não funciona. Não funciona. Por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito do Paulo Vieira que diz: se você já soubesse, você já teria feito. Você só não fez porque você não sabe ainda. Você precisa aprender. Eu quero dizer que a ignorância é muito cara. O que é ignorar? O que é ignorância? Ignorância é quando você ignora algo. Quando você aprende a forma certa, gera resultado para você. Gabi perguntou, quem vende de porta em porta é impossível ter um público ideal. Ô Gabi, você está errada. Você está errada. Vou dar um outro exemplo de um aluno meu. Eu tenho um aluno que tem uma empresa de tecnologia. Ele faz manutenção de computadores nas empresas. E o que ele fazia? O sonho dele era vender para o supermercado Guanabara, porque no supermercado Guanabara, muito grande, tinha muitos computadores. Ok? Tinha muitos computadores. Esse empresário, ele tinha quase 100 clientes, empresas que eram clientes, que contratavam a manutenção de computadores dele. Beleza? O sonho desse meu aluno era vender para o supermercado Guanabara, que, na opinião dele, era o supermercado que tinha mais de 100 computadores. E aí ele se inscreveu no meu treinamento, no VT7, querendo aprender a vender no supermercado Guanabara. E nas aulas ao vivo, eu falei, cara, por que Guanabara? Eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, Gabi. E como é que, Gabi ou Gabi, como é que ele fazia? Ele ia de porta em porta vendendo, oferecendo os serviços dele. Quando eu perguntei quantos clientes ele tinha, ele falou que ele tinha 100 clientes. Eu falei, cara, pensa na metade dos seus clientes. Tenta encontrar um padrão nesses clientes. Ele percebeu que a maior parte dos clientes dele, metade dos clientes dele eram escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, clínicas médicas e clínicas odontológicas. Eram pequenas empresas que tinham 1 a 5 funcionários e que tinham, na média, 3 computadores. Mesmo sem ele direcionar o foco para esse tipo de empresa, esse tipo de empresa comprava mais. Aí eu expliquei a ele que, para ir para o supermercado Guanabara, provavelmente uma loja com 100 computadores, provavelmente ele vai ter que ter um funcionário dele lá parado para consertar na hora. Eu falei, você tem um funcionário para botar lá? Ele falou, não tem. Provavelmente o supermercado Guanabara vai obrigar
você ter uns 2 ou 3 computadores novos parados lá com o software que ele utiliza já instalado, para se der merda o teu técnico troca na hora para ele não perder. Você tem isso? Ele, eu não tenho. Eu demoro 24 horas para atender os meus clientes. E com essa informação, ele entendeu e ele direcionou toda a energia. Ele parou de se preocupar com o mercado Guanabara, porque ele não tinha como atender. Ele direcionou toda a energia dele para aquele tipo de cliente. Escritório de advocacia, de contabilidade, clínicas médicas, clínicas odontológicas. E ele arrebentou de vender. Ele multiplicou a venda dele, sei lá, por 5 ou 6 vezes, porque ele passou a abordar o cliente ideal dele. Vou te dar um outro exemplo. Como é que é o nome dele, cara? O Afrânio de São Paulo. O Afrânio é representante comercial. Ele é representante comercial de uma indústria de moda feminina. Ele já também gravou vários vídeos falando sobre isso, depoimentos. Ele saía de carro, ele ia para uma cidade lá do interior de São Paulo, e ia de porta em porta. Em toda loja de roupa que existia, ele entrava para oferecer as roupas que ele representava lá de uma indústria. Ele disse que ele visitava 20 a 30 lojas para fazer uma venda, e às vezes nem fazia a venda. Passava dias sem vender, e isso era muito frustrante. Ele já estava até pensando em desistir de ficar nessa empresa. E quando ele teve o conceito do cliente ideal, ele percebeu, vou dar um exemplo. Digamos que a blusa feminina que ele vendia da fábrica para a loja, digamos que era uma blusa que a loja vendesse por cerca de R$100. O que ele fazia errado? Ele ia nas lojas que vendiam roupa em banca, que era a blusinha muito baratinha, e oferecia a blusa de R$100. A lojista não comprava, porque ela só comprava a blusa muito baratinha. E ele perdia a viagem. E ele depois ia também na boutique, que vende blusa de R$300. Aí perdia tempo, que na boutique também não comprava dele. Quando ele entendeu quem era o perfil de loja que comprava dele, ele direcionava para essas pessoas. E ele passou, se antes ele demorava de 20 a 30 visitas para fazer uma venda, depois que ele passou a usar o meu método, ele é aluno do Venda Turbinada VT7 também, ele passou a fazer uma venda a cada 2 ou 3 abordagens. Então ele economizou combustível, ele multiplicou por 10 vezes a taxa de conversão dele. Então isso é venda de porta em porta, entendeu? E é muito, a Mayara falou um pouco parecido, e você, Gabi, você tem que entender, você não pode, vou dar agora conselho, se fosse bom se vendia, não se dava, né? Nunca mais diga, uma sugestão, faz se você quiser, estou dando uma sugestão. Nunca mais diga que uma coisa que você não conhece é impossível de funcionar. Lembra o exemplo que eu dei? 97% do conhecimento humano, na verdade, muito mais do que 97%. Você não sabe que não sabe. Se você diz, você nunca aprendeu. Eu não posso dizer que é impossível eu aprender a pilotar helicóptero. Se eu fizer o treinamento, eu vou aprender. É impossível, eu não posso dizer que é impossível eu não aprender alemão. É só eu fazer curso. Porque quando alguém diz, isso é impossível, você está se bloqueando. Você está vivendo num mundinho muito pequeno. E a única diferença de quem tem dinheiro pra cacete por os empresários de muito sucesso é que os empresários de muito sucesso aceitam que não sabem tudo e desejam aprender. Um dos caras que mais me inspira é o Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann, ele é o dono da 3G Capital, que é o dono da Ambev, Lojas Americanas e o número Burger King. O Jorge Paulo Lemann, ele deve ter uns 80 anos, ele deve ser um dos 3 brasileiros mais ricos e tá lá entre um dos 50 maiores bilionários do mundo. O Lemann, ele tem tanto dinheiro, que os tataranetos dele ainda estão com a vida feita. E apesar de ter 80 anos, uma das pessoas mais ricas do mundo, é brasileiro. Lá fora, ele já é equiparado ao Walt Disney, ao Steve Jobs, como um gênio. Apesar do Jorge Paulo Lemann
que tem cerca, deve ter uns 80 anos, e é um dos caras mais ricos do mundo. Ele vive fazendo curso em Harvard. Ele é sócio de um monte de empresas lá no Vale do Silício, pequenas empresas de tecnologia com grande potencial, para poder aprender com a garotada. Então, quando você diz que é impossível, você está se colocando num mundinho muito pequeno. Porque qualquer um de nós, o próprio Lehman, se o Lehman falar, cara, é impossível fazer uma coisa que eu não sei, o mundinho dele está pequeno. E vou dizer uma coisa para você. Eu, durante muito tempo, eu achei que eu era fodão. Sei lá, até uns 10 anos atrás, as pessoas com quem conviviam comigo me chamavam de meu mentor, meu ídolo, meu guru, porque normalmente eu sabia mais do que essas pessoas e eu ajudava muito essas pessoas. E me fazia viver numa ilhazinha, como eu pensava que eu era o mais esperto do mundo. Existem duas frases que eu queria que você anotasse aí. Frase número 1. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Vou repetir. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E a frase número 2 é: se normalmente você é a pessoa mais esperta desse grupo, você está no grupo errado. Eu não quero dizer que você tem que ser desleal com as suas raízes. Você tem que valorizar de onde você veio. Eu valorizo da onde eu vim. Porém, eu tenho que estar aprendendo com outras pessoas. Aí, uns 10 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira formação em coach, depois eu fiz várias, quando eu comecei a estudar marketing digital, só para você ter ideia, muitas pessoas aqui devem conhecer o Érico Rocha. Eu fiz o treinamento do Érico Rocha há 8 anos atrás. Eu fiquei tão impressionado que eu entrei no Mastermind do Érico Rocha. Se fala de dinheiro de hoje, custa R$150 mil por ano para estar no Mastermind do Érico Rocha. O primeiro ano eu tentei, não fui aprovado. Fui de novo, no segundo ano eu fui aprovado. Eu fui 2 anos do Mastermind do Érico Rocha. Então, de Mastermind, eu já paguei R$300 mil ao Érico Rocha. E aí, hoje, pelo segundo ano agora, a Ana, a minha filha, que é minha sócia, que é diretora de marketing da nossa empresa, a Ana está no segundo ano na mentoria do Érico Rocha, que chama Insider. Cada ano é R$50 mil. Então, a gente já pagou de mentoria R$100 mil. Então, eu já investi no Érico Rocha R$400 mil em 4 anos. E esses R$400 mil voltou multiplicado por 20 vezes. Eu não aprenderia o que eu aprendi se eu não tivesse pago Mastermind e mentoria para o Érico Rocha. Vários de vocês conhecem o Flávio Augusto. Eu já comprei mentoria do Flávio Augusto. Eu já comprei mentoria, treinamento, consultoria de vários especialistas aqui no Brasil. Muito. Eu sou a pessoa que eu acredito, que eu convivo, que eu mais invisto em mim. Em treinamento. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu acreditava que eu era fodão? Só que eu descobri que eu não era fodão. Eu convivia com pessoas que queriam pouco. E eu era o mais esperto da turma. Eu estava errado, eu só ajudava, eu não aprendia nada. Naquele momento eu descobri que eu não era fodão. Eu sou um ser em aprendizagem. Eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio muito, eu estudo muito, eu pratico muito. Não existe nada impossível de aprender. Entendeu? Então, poxa, uma dica. Se você não sabe como fazer, não quer dizer que não é possível. Ou melhor, se você não sabe como fazer, é impossível você fazer. Se você não aprender, porra, é só aprender o método. Vender muito é método. Não é talento, não é sorte. Tem um monte de gente que vai lá faz a faculdade de arquitetura. Vai lá, 4 anos, faculdade de arquitetura, faculdade de engenharia, faculdade de pedagogia, faculdade de medicina, faculdade de um monte de coisa, de odontologia. Aí gasta um dinheirão. E lembra, a faculdade só ensina você a ser empregado. A faculdade não ensina você a ser empresário. Aí a pessoa faz um tempão de faculdade. Aí vai, trabalha às vezes como funcionário de uma empresa,
Beleza, agora eu vou abrir a minha empresa. Aí monto uma empresa achando que basta ter um bom produto, basta ter um bom serviço, basta trabalhar muito, basta ser honesto, basta ser educado que vai vender muito. Não vai. Não vai. E aí, pegando o exemplo, com muito carinho, ó, o Oscar está aqui, o Oscar Sé aqui no Facebook, disse que a empresa dele, há 50 anos que ele cria lá produtos, tal, tem 50 anos de fábrica, e que está aparentemente, pelo comentário, está tendo dificuldade. Porque, Oscar, nos últimos 50 anos o mundo evoluiu muito. Hoje os clientes estão muito exigentes, ou muita coisa mudou. E provavelmente você não se adaptou a momentos atuais, ok? Tem muita gente, tem gente perguntando quais livros que eu estou lendo. O primeiro livro que eu estou lendo, anota aí, chama-se Ferramenta de Titãs. Eu não tenho ele aqui na mão porque eu leio no Kindle, né, que é o leitor digital, que é muito melhor. Ferramenta de Titãs. O livro tem 700 páginas. O autor é Tim Ferriss. Ele entrevista... O Tim Ferriss, ele tem um programa de podcast lá nos Estados Unidos. Esse cara é incrível. E ele entrevistou centenas. Então, esse livro, Ferramentas de Titãs, se eu não me engano, são 200 entrevistas que ele fez. E tem lá. São pessoas do nível de Arnold Schwarzenegger, Barack Obama, pessoas medalhistas, grandes esportistas, grandes atores, artistas. Então, só nego fera. Estou lendo esse livro, ao mesmo tempo, tem um que eu vou pegar aqui, peraí. Então, além de ler Ferramenta de Titãs, eu estou lendo esse livro aqui, Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. E estou lendo esse livro aqui, do autor é meu amigo, A Arte de Escrever para a Web, A Arte de Escrever para a Internet, do Paulo Macedo. Eu não vejo televisão aberta. De vez em quando eu vejo uns filmes, uma vez por semana, um filme por semana. O restante eu estou estudando, não tem nada impossível para mim. Entendeu? Então não digam, por favor, que algo é impossível, que você está se bloqueando. Quem diz que aprender, que determinada coisa que não sabe é impossível, são pessoas que estão abrindo mão do seu futuro. Estão abrindo mão do seu futuro. E se você não sabe, é só aprender. É só aprender, ok? A Gabi falou, né? Com o Dr. Vendas, o impossível se torna possível. Não é nem isso comigo, não. Perceba, eu estou aprendendo com outros. A minha facilidade é que eu estudo muito, eu pratico muito, eu coloco muito em prática, eu só ensino o que eu coloquei na minha empresa, o que eu testei nos meus negócios, eu só ensino o que foi colocado em prática. A minha vantagem, eu aprendo e ensino os meus alunos. E eu aprendo com os meus clientes. Todas as vezes que eu fui fazer treinamento e consultoria na Dell, na Microsoft, na Vivo, no Itaú, no Bradesco, no Instituto Embeleze, em grandes empresas, eu aprendo muito, eu ensino essas empresas e eu aprendo muito com elas. Gabiota, não sei se dá para você ver essa camisa, que está escrita aqui, ó. Nada pode me parar. Essa aqui é uma camisa nossa aqui da empresa que a gente desenvolveu, ó. Dr. Vendas Collection. Nos nossos eventos presenciais, a galera que a gente põe lá para vender para a galera. Nada pode me parar. Mas é o que o Emerson falou aqui. É 20% estudando, 80% colocando em prática. Ok? Perguntaram aqui, como é que estuda, sabe quem é o seu cliente ideal? Eu dei uma dica aqui, eu falei para um aluno meu pesquisar. Como é que você descobre quem é o seu cliente ideal? Para pensar, lista quem são, digamos, os seus 50 clientes. Quem são os seus... o perfil que representa 50% dos seus clientes. Pensa quem são os clientes mais lucrativos. Aqueles que compraram mais fácil, aqueles que compraram mais de uma vez, aqueles que não pediram desconto, aqueles que é mais fácil de atender. Analisa esses clientes, pesquisa nesses clientes quem são os que... O que esses clientes perguntaram para você?
quando compraram, qual o problema que eles tinham, que eles queriam resolver, quais eram as dores que eles tinham, que eles queriam resolver, quais eram os medos que eles tinham, que eles não queriam que acontecesse. Porque para você entender quem é o cliente ideal, você tem que fazer uma análise emocional. E aí são 4 fatores. Eu já comecei a falar aqui. Dor representa as coisas ruins que o cliente está vivendo agora. Dor, eu falo dor emocional, dor psicológica. Quais são as coisas ruins que ele está vivenciando agora? Beleza? Vou falar do meu cliente ideal, são empresários, donos de pequena empresa. O meu cliente ideal, ele está com a dor, porque ele trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa. Ele trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa, ele não mora na casa que ele sonhou, no padrão de casa ou apartamento, ele não tem um carro que gostaria, os filhos não estudam na escola que ele gostaria, na melhor escola da cidade. O meu cliente ideal trabalha muito, leva pouco dinheiro para casa, vive estressado, frustrado. Não tem paciência para mulher, filho, marido, namorado, que vive estressado. Não tem tempo de fazer as coisas que ama, que está sempre trabalhando. Não dorme direito, fica insônia, fica com medo. Meu Deus, como é que eu vou fazer para vender? Onde é que eu vou ter que... Vive estressado, dorme mal. E se dorme mal, acorda de manhã cansado, porque dormiu mal. Aí passa um dia de merda, cansado, sem paciência, sem motivação. Aí dorme mal de novo. Aí a pessoa fica completamente desmotivada, frustrada, e não faz. Aí começa, além de não saber o método certo para vender, começa a não ter disposição para fazer as coisas certas, que está de saco cheio. E aí desmotiva a equipe. Geralmente, o meu cliente ideal, os meus alunos, tem pouco, ou trabalham sozinho, ou tem poucos funcionários. E aí ficam desesperados, aí ficam com medo de quebrar. Medo de ficar endividado, medo de decepcionar as pessoas que confiaram nela, medo de ficar endividado, ter cobrador na porta, cobrando lá na porta, o vizinho vendo a humilhação, a equipe vendo a humilhação. Tem medo de quebrar, ficar endividado, ficar recebendo cobrança de ligação telefônica, cobrança na porta de casa, e medo de virar empregado dos outros de novo, passar necessidade, deixar a família passar necessidade. Esse é o meu cliente ideal. Então, quando eu entendi essas dores e esses medos, o que eu fiz? Eu construí treinamentos que geram resultado rápido. Por que os meus alunos adoram os meus treinamentos? Por que os meus alunos têm resultado rápido? Porque como eu percebi que essa dor e esse medo trava os empresários, os alunos, eu construí, os meus treinamentos são muito práticos. Ele assiste e já põe em prática no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí gera resultado rápido. Quando gera resultado rápido, ele fica motivado. Aí vai continuar assistindo as aulas. Aí aprende, coloca em prática de novo. Aí começa a fazer mais coisas. E aí o resultado aparece. Então, número 1, eu entendi quais eram as dores e medos do meu cliente ideal. Número 2, eu entendi e eu criei treinamentos que geram resultados rápidos, treinamentos online que geram resultado rápido, para poder gerar resultado para os meus alunos. E número 3, toda a minha comunicação, seja no meu site, seja nas lives, seja nos vídeos, seja no nosso site, seja o script de vendas da nossa equipe comercial, tudo o que a gente faz, a gente comunica para o mundo. A gente tem aluno em 20 países, a gente tem aluno no mundo todo. A Leni estava aqui, a Leni mora no Paraguai, ela estava aqui no Instagram, você ainda está aqui, Leni? A gente tem aluno em 20 países. A gente não vende treinamento e nem mentoria. A gente vende solução de dor e solução de medo. Olha que legal. O Júnior Macedo está aqui no Instagram. Júnior, ele falou, eu participei de um treinamento seu no ano passado, crescemos 30% em vendas. Que legal, Júnior. Qual o treinamento que você fez nosso? Ok? Gera resultado rápido. E aí, por que os meus, tem aluno que me chama de bruxo, feiticeiro, eles falam que eu sou mágico, que só, o doutor Venda é bruxo, é feiticeiro. Eu falo, por que você me chama de bruxo ou feiticeiro? Fala, porra, porque é muita coincidência. A gente compra o seu treinamento, faz o treinamento, coloca em prática e as vendas aumentam rápido. Deve ser mágica. Eu falo, que mágica o quê, pô? É o método que funciona. É o método que funciona. Ok? A última resposta aqui que o Gustavo perguntou da Credibem. O Gustavo comentou, ó, como vencer os descontos quando o concorrente tem o mesmo produto com melhor preço?
Preço, Gustavo, representa o que o cliente paga. Preço tem a ver com dinheiro, ok? Preço. Cara, ó, acabou de entrar outro aluno aqui agora, o Diego Azevedo. O Diego Azevedo, ele tem alguns negócios. Um dos negócios dele tem uma loja de piscina. Ele, um amigo em comum, acho que você foi indicado pelo Eric, dentista, não foi, o Diego? Pelo meu dentista, o Eric, meu amigo. Aí o Diego fez um treinamento meu. Mês passado, em julho, em pleno inverno, em pleno quarentena, ele dobrou as vendas dele em um mês. Não foi isso? Ele dobrou as vendas da loja de piscina e vendendo piscina. O preço dele não é o menor. Mas vamos lá. Preço, Gustavo, é o que o cliente paga. Valor é o que ele recebe. Preço é o que ele paga, valor é o que ele recebe. Ok? O cliente chega pedindo desconto. Eu expliquei aqui no começo, não sei se você ouviu, que as pessoas, a nossa geração foi ensinada a perguntar preço. O cliente só sabe perguntar preço. Porque o avô ensinou o filho, ensinou várias outras pessoas. Ah, não, o Diego, ele veio pelas lives, que nem você que está aqui. Veio pelas lives, gostou e comprou o treinamento e dobrou as vendas dele em um mês. Em um mês, né, o Diego? Então, Gustavo, preço é o que o cliente paga e valor representa o que ele recebe. Então, preço é o que o cliente paga e valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente começa a ter com os nossos produtos e serviços. Beleza? Então, se o seu cliente tem preço menor, tudo bem, porque preço é só um elemento. Você vai, não importa, eu costumo dizer que os concorrentes só prejudicam o empresário quando o empresário se torna incompetente. Concorrente nenhum prejudica você se você for muito competente, se você aprender o método certo. O concorrente, é importante você estar atento para saber o que a galera está falando, está fazendo, para você aprender. Porque o dono de uma pequena empresa, ela não consegue crescer sozinho. Chega um momento, parece que o dono da primeira empresa bate no teto, que trabalha e a venda não acontece. E aí o dono das pequenas empresas começa a ficar na dúvida, pensar que tem um produto ruim, um serviço ruim, que começam a achar que o local onde a empresa está instalada é ruim, começam a achar que eles são ruins, tem um monte de desvantagem. A pessoa começa a encontrar culpado, mas ela não está vendendo bem, a culpa não é do produto, não é do serviço, a culpa não é do local da empresa, a culpa... Na verdade, o problema da pessoa, do empresário, não estar vendendo tanto quanto ele gostaria, é porque ele não sabe o método de venda. Vender é método. Vender não é talento, não nasce com a gente. Vender não é arte, vender não é dom. Vender é um método. Quem usa o método certo, vende muito. Quem usa o método errado, não vende, vende pouco. Então, se você está vendendo muito menos do que você gostaria, o problema é que você está com um método errado. Quando as pessoas têm vou colocar aqui um número de WhatsApp, que é o número de WhatsApp da minha equipe comercial. A minha sugestão, esse é o número. Se você que está aqui quiser informações sobre treinamentos, consultorias, você envia, por favor, o Bruno, manda uma mensagem agora ou assim que acabar para esse WhatsApp, que vai ser atendido pelo nosso assistente virtual, que é o SuperDoc, e ele vai pedir para você digitar 1 se você tem interesse sobre os nossos treinamentos, ou 2 se você já é nosso aluno e precisa de algum suporte. Como você está interessado em informações, então digite 1, e aí vai pedir lá o seu nome e ele vai direcionar para a nossa equipe. Amanhã a minha equipe liga para você. O meu dia é muito corrido, meu dia é muito puxado, vai de manhã cedo até meia-noite. Eu acabo não tendo toda a oportunidade que eu gostaria de falar com as pessoas, e a minha equipe já vai conseguir avaliar se eles conseguem te ajudar. Já vão fazer uma filtragem para poder te ajudar, ok? Então é só enviar um WhatsApp para esse número aqui. Isso é WhatsApp, não é telefone, é WhatsApp. Então esse WhatsApp é uma forma de a gente receber o contato e a gente direciona, a minha equipe te liga amanhã, ok? Show de bola, eu vou deixar esse número aqui. Então vamos lá. A Geise, ela é vendedora de uma empresa de curso técnico, ela aumentou as vendas dela assistindo live gratuita. Ela se empolgou e se inscreveu no meu treinamento na última turma, que é o Venda Turbinada VT7. Ela aumentou as vendas pra caramba e ficou tão empolgada que ela está se inscrevendo de novo na outra turma. Ela está comprando a outra turma. Claro, quando o aluno compra treinamento seguido, tem uma condição especial lá.
E ela falou, ó, eu tive certeza que era o caminho, de vendedora para microempresário. E aí, logo na primeira aula, e vou dizer algo para você que eu digo sempre, quem autoriza. A Geise falou isso, ela autorizou a falar isso. A Geise, ela era vendedora de uma empresa, a empresa não quis investir para ela fazer o treinamento, ela não tinha um dinheiro, ela pegou dinheiro emprestado com um amigo e comprou o treinamento. Quando eu soube disso, as aulas do VT7 são todas ao vivo. Quando eu soube isso, eu falei, cara, olha só, se prepara que logo, logo você vai virar empresária, porque você está buscando crescer, ok? E aí agora está focando em virar empresária.